Então, minha gente, vamos continuar falando sobre a composição do Pentateuco, agora a partir do livro A Formação do Antigo Testamento, de Rolf Rendorf, falando sobre o Deuteronômio, ou a obra historiográfica deuteronomística. Essa obra foi concebida segundo um plano coerente e ela foi determinada por uma ideia homogênea, a saber, o mandamento fundamental do Deuteronômio, que é dar culto a um só Deus em um único santuário central. Então a gente percebe que o miolo do Deuteronômio é exclusividade a Deus e culto exclusivo num determinado local, né? Então, exclusividade de divindade e de local a ser oferecido. E aí, o último evento relatado por essa obra, o rei Josias, permite fixar o tempo em que a história deuteronomística foi escrita. O evento narrado ocorreu no 37º ano do exílio de Joaquim, quer dizer que foi após 598. A obra provém, portanto, de meados do século VI a.C., exatamente como no caso das linhas narrativas do Pentateuco. Por exemplo, a obra do Javista, deve ser feita também neste caso uma distinção entre o material da tradição que forma a base da história e a redação que reuniu e fundiu o material existente. O autor da obra historiográfica deuteronomística, o deuteronomista, é um compilador que juntou e redigiu as tradições que encontrou de acordo com determinados pontos de vista. Essas tradições eram de natureza diversa, eram de natureza bem diversa. As narrativas da primeira parte do livro de Josué relatam acontecimentos dentro do contexto da tomada da terra. O cenário destes acontecimentos é o santuário de Gilgal, próximo a Jericó, e sua circunvizinhança. Portanto, a atenção é somente voltada para uma área limitada da terra que os israelitas ocupavam. Estando Jericó situada na região da tribo de Benjamim, é provável tratar-se de tradições cultivadas no âmbito desta tribo. Segundo seu caráter literário, todas estas narrativas são preponderantemente de natureza etiológica. Tem por objetivo explicar os mais diversos fatos. As 12 pedras no leito do Rio Jordão, outras 12 pedras no santuário de Gilgal, o nome Gilgal, as muralhas destruídas de Jericó, que jazem no solo, o fato de o clã de Raabe morar no meio dos israelitas, um montão de pedras no vale de Acor e o nome deste vale, as ruínas de Ai, o serviço dos gibeonitas no santuário de Gilgal, etc. Essas narrativas etiológicas agora estão unidas, formando um quadro coeso da primeira fase de ocupação das terras da Cisjordânia por Josué. É uma história da maravilhosa direção divina, sob a qual não é a força militar do povo, mas o próprio Deus que conquista a vitória sobre os inimigos. Então a gente observa que neste contexto de Josué, o deuteronomista ele acaba também compondo uma narrativa etiológica, onde ele explica algumas coisas que os seus leitores, ouvintes, estão tendo contato. Que monte de pedra é esse? Aí alguém vai e explica: esse monte de pedra é porque a gente passou a pé enxuto no rio, parará, parará, parará. Mas eu não estou entendendo. Raabe no nosso meio, mas ela não é da nossa, não é da nossa origem, ela não é da nossa tribo, ela não é do nosso povo. Como é que é isso? Não, a família de Raabe tem a ver com o momento na história de Israel que a gente precisou e aconteceu isso, né? E assim por diante. E aí, para o transcurso restante da tomada da terra, o deuteronomista dispunha de diversos documentos em forma de listas, que transmitiu nos capítulos 13 a 21. No discurso de despedida de Josué, no capítulo 23,
é declarado mais uma vez em retrospecto que a história da tomada da terra foi uma história da liderança de Deus, pela qual ele realizou suas promessas, e manifesta-se aqui novamente o interesse do deuteronomista, que subordinou todo este período da história da tomada da terra a essa ideia fundamental, né? A questão da exclusividade a Deus. E aí o capítulo 24 do livro de Josué contém uma tradição particular, relata uma aliança feita em Siquém. Os parceiros desta aliança são Deus e as tribos reunidas de Israel. Josué serve de mediador. O teor do compromisso assumido com a aliança é a adoração ao Deus único, Javé, por parte das 12 tribos de Israel. Nesta associação cultica das tribos, temos a mais antiga forma daquela comunhão que se denominou a si mesma de Israel. Somente no transcurso da história seguinte, desenvolveu-se a partir da comunhão cultica uma confederação política e da associação inconsciente de tribos, um povo unificado. Então a gente vai observar que, assim como lá atrás a gente tem o quinto livro de Moisés, né, o Deuteronômio, composto com essa preocupação, agora a gente tem também o livro de Josué com esta mesma preocupação, exclusividade a Deus. E essa exclusividade é demonstrada de que forma? Um único lugar de culto também, uma aliança de adoração, e essa aliança é que gera a unidade, e é isso que faz com que Israel seja uma nação e tenha uma identidade. Então a identidade está em torno de quê? Da adoração ao único Deus. Ouve Israel, né? Yahvé, ou Jeová, é o único Deus, não há outro Deus, além dele não há outro Deus. Então a gente agora vai para a época dos juízes no próximo vídeo, e a gente fecha esse bloco de Josué.